Desarrumaram Mas ainda assim, né, Felipe, mesmo com toda essa boa marcação que o Palmeiras faz, é um erro técnico do Hugo Moura, né? Não, é um erro técnico, mas assim, eu não posso deixar de exaltar o que esses atletas fizeram, porque de fato, se eles não tivessem feito pressão, de repente não iam jogando. Então, assim, fizeram uma leitura e conversaram dentro de campo, porque tem que ter comunicação dentro de campo, porque se só um faz a leitura de jogo, de repente o Rios fazer a pressão, e se o Estevão não sai também, eles poderiam sair jogando. Então, assim, isso é treinado, cara. O Palmeiras fez isso várias vezes no jogo. Exatamente, Essas isso é vezes treinado. pressionava alto ali e o Hugo Moura tentou, na entrevista, em algum momento eu li em algum lugar que no pós-jogo que eles treinaram essa saída de bola. O Felipe gosta desse tipo, né? O Felipe, que hoje é ele fez muito isso no do Vasco, com o Bangu. Mas aí, se o Palmeiras faz isso 1, 2, 3 vezes, no caso, naquele momento, não tinha muito que você fazer, dar um chutão. Se é treinado, vai virar mesa tática daqui a pouquinho, para análise do Denilson. O Vasco também perdeu quando saiu para encarar o Cruzeiro. Ou seja, fora de casa ele tem um empate com o Flamengo. Foi em Uberlândia. Em Uberlândia. Fora de São Januário, ele tem um empate contra o Flamengo e só derrotas, inclusive, quando ele é mandante. E aí, a gente vai ver o torcedor do Vasco, ele faz uma crítica em cima disso ao presidente do clube, o Pedrinho, porque são 2 jogos. Bem, enquanto o Flamengo, a polícia não deixou que fosse em São Januário. Tinha um imbróglio, não vale nem a pena a gente ficar debatendo isso aqui. Mas contra o Palmeiras, o jogo poderia ter sido em São Januário, né? E aí talvez, estou dizendo porque a gente não sabe, mas se o Vasco é mais forte em São Januário, normalmente seria mais forte nesse jogo também do que foi em Brasília. A gente não sabe se o Palmeiras podia chegar lá e ganhar de 3-0. O futebol tem essas coisas, mas há uma crítica também a essa questão dessa decisão que a gestão do Vasco toma de alguns jogos importantes não fazer em São Januário. Mas eu acho que não é um jogo importante. Oi? Perdão, Isaac. Eu acho que esse, no caso, não foi o jogo que o Vasco priorizou. Porque poupa seus 2 melhores jogadores, tira da sua força, que é exatamente São Januário, e tem um jogo tem um jogo na semana que vem. Por isso que poupou os 2 jogadores. Então, acho que foi um jogo onde o Vasco não deu essa importância que você está citando. Você entende isso? Mas deveria ter dado, na minha opinião. Mas eu acho que se coloca... Brasileirão não tem como você não esses jogadores até coloca o jogo em São Januário, o Vasco tem que entender que em São Januário o Vasco é mais forte. Claro. Porque o campo é diferente, exatamente, o campo é diferente, a torcida enche, é um caldeirão de fato, é a casa do Vasco. É isso que eu tô o Vasco tem que colocar, se eu sou o presidente do Vasco, todos os jogos em casa, a não ser esse do Flamengo, porque de fato a polícia não pode jogar, então tudo bem, vai jogar em outro lugar. Agora em casa tem que ser em São Januário, São Januário é a casa do Vasco. Então eu quero dizer, causou uma dúvida. Aline, só rapidinho, talvez o campeonato do Vasco não é o mesmo do Palmeiras. O Vasco não briga para ser campeão, o Palmeiras, Eu acho que Palmeiras briga para ser campeão. Só que os times que estão com o Vasco, onde o Vasco está, provavelmente não vão ganhar do Palmeiras também. Então, quando você está brigando numa outra situação e você ganha desse time, você tem um trunfo contra os teus adversários diretos na tabela. Os times que estão brigando ali por Sul-Americana, eventualmente para fugir do rebaixamento, quando ganham do Palmeiras, já é um trunfo que você tem, porque os outros não vão ganhar do Palmeiras. Inegavelmente, o Verratti em campo hoje aumentaria muito a chance do Vasco, inegavelmente. Tanto que a gente concluiu, e quem viu os melhores momentos observou, o Vasco chegou. Só que não tem a qualidade que o Palmeiras tem. Chegava bem pelos lados. Só que aí cruzava a bola, não tinha o Verratti lá. O Ricardinho chegou a falar isso no momento na transmissão da TV Globo. Ele fala assim, o Verratti deve estar sentindo falta. Nunca teve tanto cruzamento, tanta jogada pelo lado. Mas se você colocar os clubes, Mirassol jogando em casa é muito mais forte. Sim. Campo menor. Juventude, quando joga em casa, é forte. Então o Vasco, por mais que tivesse, como a Aline falou, né, tirou os jogadores que são muito importantes, pelo menos deixa o jogo em São Januário, que é mais forte, mesmo que sem esses jogadores, a probabilidade do Vasco vencer o jogo jogando em São Januário é maior. Quando o Vasco tinha jogado contra o Melgar e aí contra o Corinthians em São Paulo, poupou também os principais jogadores, né? O Verratti estava no banco, entrou no finalzinho. Muita gente ficou em dúvida, a decisão é do Carille ou é da direção? Se é que alguém tinha uma dúvida, que era uma decisão do clube, hoje não tem mais, porque o Carille não está mais lá e o Vasco optou hoje por tirar do jogo o Coutinho e o Verratti. Me parece que o Vasco tem uma diretriz de priorizar as Copas em relação ao Campeonato Brasileiro. O Vasco, no meio de semana, vai até a Venezuela para enfrentar o Porto Cabello. Isso. Que é um adversário de um nível bem mais baixo, né? Mas é fora de casa, tem a viagem, tem o desgaste e tal. Então, claramente, o Vasco, como disse a Aline, está priorizando mesmo as Copas. Mais que anunciado isso, e o próprio Verratti, antes do jogo, falou sobre o tema. Dá uma olhada. Tem jogo decisivo na quarta-feira pela Sula, depois tem Vitória, tem Lanús, tem muito jogo. Então a gente tem que dar uma parada e acho que hoje era o melhor. Mas sempre com essa vontade de estar, mas a gente combinou, acreditou que
era melhor hoje dar uma parada para tudo que vai na frente. Cara, bom, o Vasco sabe onde o calo dele aperta, mas eu acho estranho, confesso, cara. Vendeu o mando, né? Eu recebi uma mensagem que falou que vendeu o mando. Assim, vendeu o mando. Não pode vender. Não, a questão falando são 3 pontos de tecnicamente, assim, de não ter o Verratti nem no banco hoje, assim. Não, eu acho que é um erro. Também acho. Eu acho que é um erro dos treinadores. Por mais principal. que você tenha você priorize, e é natural priorizar, que hoje é até difícil você falar quem é titular e quem é reserva, né? Os times rodam tanto os jogadores. O Vasco, o Verratti cara, mas você é o capitão dele. Você abrir mão, então, mas você abrir mão, por exemplo, de um Coutinho e de um Verratti, num jogo desse tamanho, do banco de reserva, cara, eu acho que é um erro. É óbvio que está dentro do planejamento, o Verratti acabou de falar aí por causa do jogo no meio da semana, mas não tem como jogar 20 minutos? Eu vou além. 15 minutos? Eu vou além. Eu acho que o Coutinho, tudo bem, agora o Verratti não pode ficar fora do banco de reserva. Ele é o capitão do time, é um cara que muda toda a estrutura do Vasco quando está em campo. Então, assim, eu acho que pelo menos no banco, para de repente jogar 20 minutos se precisar, sabe, porque o jogo foi 1-0 pro Palmeiras. Então, você bota o Verratti faltando 15 minutos ali, sabe, o Palmeiras de repente recuando linha, botando bola na área, qual a probabilidade do Verratti ganhar uma bola e fazer um gol, ganhar uma bola e o Vasco fazer um gol de uma bola aérea? É grande. É maior do que sem ele. Exatamente. É maior e não é uma situação cômoda na tabela. O Vasco tem 7 pontos, cara. Exatamente. E assim, como a gente tá debatendo aqui, o Vasco fora de São Januário não tá machucando ninguém, cara. Somou 1 ponto contra o Flamengo. Não tem técnico? Não tem porque técnico. O Felipe não é um técnico. Por mais que ele hoje esteja técnico, todo mundo sabe que o Vasco está atrás do Fernando Diniz, que é o nome que o Pedrinho quer para comandar o Vasco. Então, até quando você vai, né, com um técnico interino, abrindo mão de alguns jogos importantes, eu acho que é um momento que o Vasco deveria refletir um pouco, cara. Sim. E aproveitando, a gente estava mostrando a imagem do Coutinho e também do Verratti, aproveitando que o Felipe Melo citou ali a marcação, pressão da equipe do Palmeiras, vamos fazer a nossa mesa tática de hoje. Roda a vinheta aí. Então, isso. Aê, garoto. Ah? Tá bem demais. Cheguei, tá bem demais. Cheguei, pai. Vinheta. A nossa mesa tática de hoje, a gente mostra ali a equipe do Palmeiras, né? Apesar do jogo não ter sido em casa, mas normalmente a gente coloca o time que vence o jogo, então a gente coloca ali a equipe do Palmeiras e num segundo momento mostrar o lance do gol, e aí a gente coloca os protagonistas, os envolvidos na jogada do gol do Palmeiras. O Felipe Melo citou aqui a boa marcação-pressão da equipe do Palmeiras, que aí você tem o destaque do Vitor Roque, Richard Rios, que faz a marcação-pressão no Hugo Moura, e o Estevão, né, que ajuda a fazer essa sombra, se pode dizer dessa forma, para o Hugo Moura, que está aqui na imagem, não achar esse passe para o Luiz Gustavo. Logo mais a gente mostra na imagem. Na sequência dessa imagem, tem um detalhe que eu acho que é extremamente importante a gente falar. Quando o Hugo Moura recebe essa bola dentro da área do Léo Jardim, os times estão fazendo essa saída de bola, né? Abre ali os laterais, os zagueiros, né? O volante recebe a bola ali do pé do goleiro e tenta sair jogando. Nesse momento, o Richard Rios faz a marcação-pressão no Hugo Moura. O Hugo Moura, depois no telão, eu vou mostrar para você e dar a minha opinião, o que o Hugo Moura poderia ter feito, porque ele tinha a opção também de achar o João Vitor, mas ele prefere, por causa de um detalhe que mais na frente eu vou falar, ele prefere girar a bola para o lado esquerdo dele para tentar achar o Luiz Gustavo. E ele não consegue achar o Luiz Gustavo nessa posição, porque o Estevão faz um movimento curto para cortar o passe, ele se atrapalha na saída de bola. Quando ele tenta achar o passe, o Estevão rouba a bola e acha o Vitor Roque, que faz esse movimento pisando na área e fazendo o gol. Uma saída de bola que provavelmente não teve tanto tempo para ser treinada. Pode voltar aqui para mim, por favor. Uma saída de bola que não teve tanto tempo para treinar, porque o Hugo Moura, quando ele pega essa bola do Jardim, ele poderia ter girado para o lado direito dele. Por que eu falo? Se a gente conseguir rodar a imagem do lance, a gente vai no telão aqui. Por que eu falo isso, Isaac? Tá vendo? Esse é o lance do jogo, né? Aí a bola do Giai, que tá fazendo... Acho que é o 6º jogo dele como titular no Palmeiras, né? Fazendo uma função diferente, né? Fazendo um terceiro zagueiro pelo lado direito. Mais ou menos que o Rocha fazia. Jogando bem. Pra gente ir no lance do gol, ó, esse é o lance do Giai, que ele rouba a bola, ele dá o Felipe Melo falou que ele fez o gol, né?
Ele tira o gol lá e, na sequência, ele recebe essa falta. Ó. Tamanha é a confiança que o Jair está jogando com a camisa do Palmeiras, mais à vontade, mais adaptado. Então ele rouba, ele salva o gol do Vasco ali. E aí é o lance do gol, ó. O que eu quero dizer nesse lance aqui, ó? Ele recebe a pressão, o Estevão inteligentemente acha o Vitor Roque e consegue fazer um gol. Acho que depois de 12 jogos o Vitor Roque faz o seu primeiro gol. Se a gente colocar na origem da jogada, e aí eu quero a opinião de vocês, meus amigos, o Hugo Moura, ó, tá vendo que ele traz a bola? Pausa pra mim na origem, né? Tá vendo que ele pausa a bola e traz pro lado esquerdo dele? Que aí pra mim tá o erro na jogada. Porque quando ele pausa a bola e leva pro lado esquerdo dele, pode soltar. Tá vendo? Ele domina a bola, Felipe, ó. Tá vendo, meus amiguinhos? Pro lado esquerdo dele. Se ele gira aí ele é pressionado, ele faz até um gesto com a mão para falar, Luiz, me dá uma opção do passe, cara, rápido, porque eu preciso te achar. E ele não acha. Porque se ele gira a bola pro lado direito dele, ele tem a opção do passe. João Vitor, né? Pro João Vitor lá em cima, ou ele tem a opção de estar pressionado, botar o corpo. Ele esconde a bola. Quando ele traz a bola pro lado esquerdo, ele mostra a bola pro Richard Rios. Eu concordo com você, ainda digo mais. O Léo Jardim poderia ter tocado a bola pro lado e o próprio Léo Jardim ter dado linha de passe para ele. Porque se o Richard Rios vem pressionar, ele toca pro Léo Jardim, como acontece muito com o Rossi no Flamengo, o cara vem pressionar, o cara toca no Rossi, o Rossi vai lá e vira o jogo, muito bom que é com o pé, né? E vira o jogo e acabou a bagunça. Então, assim, ele pega na bola e o Léo Jardim tá atrás dele, não tem linha de passe nem tão pouco do goleiro. E depois ele mesmo se faz marcar ou trazer a bola pra esquerda. Agora, se o Vasco, que é o Fernando Diniz, é bom o torcedor do Vasco se acostumar com esse tipo de jogada. Cara, Mas aí vai ter linha de passe. Aí vai ter linha de passe. O André era um volante que fazia muito isso. O Felipe abria de um lado, o Nino abria do outro, é ou não é? Exatamente. O Fábio aparecia pra jogar. Então, vascaínos, acostumem-se com essa Acostumem-se aí a bola assim. Mas vai ter linha de passe. Com o Diniz... Mas vai levar também o Nino, o André... O Felipe, o André... A saída de bola do André. Não, eu não saio do ar-condicionado mais não, obrigado. Esse aqui também. Quer voltar, Felipe? Ar-condicionado tá bom, obrigado. Agora, Felipe, pegando o gancho no comentário do Eric, né? É quase que um fetiche do futebol brasileiro falar da saída de bola dos times do Diniz. Às vezes um time da Série C comete um erro grotesco como esse aí. Ó, o dinizismo aí! Eu falei, desculpa, sem crítica ao Diniz, não. Claro, eu tô falando só que isso vai ser uma constante no time. É uma questão cara ao Fernando Diniz que o time saia trabalhando a bola. Como é que é isso no dia a dia, essa obsessão? É muito trabalho. É muito treino e muito erro. Então, que mais tem? Exatamente. Repetição. Muito erro. E às vezes o Diniz fazia o que com a gente no Fluminense? Muitas vezes. Os caras pegavam e falavam assim, vocês vão ter que sair jogando aqui e se viram tem que sair jogando da área, de dentro da área. E vem todo o time pra cá, às vezes eles marcavam com 1 ou 2 jogadores a mais. E nós saímos jogando. É claro que o início você erra, e ele chutava a bola em cima do Fábio, o Fábio não conseguia dominar, chutava de novo. Aí você vai, repetição, você vai fazendo as coisas melhores. Quando você chega no campo, você tem 2 a mais, você sai jogando. E de fato aconteceu. E muitas vezes acontece sucesso, como cansou de acontecer sucesso com essa muitas vezes. O Manchester City, o Fluminense fez uma saída maravilhosa contra o time do Guardiola. Mas o que temos que pensar é o seguinte, colocar na balança, né? Porque vai errar. Porque os atletas são seres humanos. Mas também sai gol de chutão. Vamos errar. Chutão que o time pega a bola e faz gol. Mas quando saía gol, que o Fábio, bola no pé do Fábio, nós saímos tocando bola, saía gol, ele anotava. E quando o Fábio errava, ou eu errava, ou o Nino errava, que nós somos seres humanos e errávamos, e os jogadores... Você não errava, irmão. Os caras que não entendiam você, irmão. Não, eu errava. Você não errava. Eu errava, vamos lá, eu vou errar. Eu não vou criar polêmica aqui, não. Eu errava. Mas, e errava muito, não era pouco, não. Mas eu mais acertava do que errava. Mas ele anotava... Então, ele anotava e falava assim, muitos lances, eu lembro que no jogo contra o próprio Vasco, que nós empatamos o jogo 1-1, Fluminense e Vasco no Maracanã. E foi um atropelo, assim, foram 25 chutes. O Léo Jardim foi o melhor jogador em campo. Exatamente, e no início do jogo o Fábio tocou a bola errada e o atacante do Vasco fez o gol. O Pedro Raul hoje está no Ceará. Quando chegou no vestiário, ele falou assim, ó, tem problema. Aqui, ó, nós temos não sei quantos pontos com bola saindo no seu pé. Olha quantos gols nós fizemos, olha quantos pontos nós conquistamos com a bola saindo do seu pé. Então erramos, ela vai errar. O ideal é não errar, vamos treinar para não errar. Mas é um camarada que sabe mexer com o psicológico do atleta, ele dá a confiança necessária para o atleta. Então, você vai ver o Vasco saindo jogando dessa maneira, vai errar, vai, mas muito menos. Você vai ver o Vasco chegando na cara do gol do adversário com bola tocada, porque é muita repetição, então, porque o Diniz dá muita estratégia, dá muita... todo mundo vem. Assim, o cara pega a bola, tem 3, 4 opções para jogar. O Denilson trouxe uma notícia do Dudu, então eu vou dar uma do Diniz também aqui.
É o técnico que o Vasco quer, isso todo mundo sabe. Ele quer trabalhar no Vasco, ele já deu o sim. O que está pegando agora é uma questão financeira, e aí o Pedrinho vai tentar acertar com o empresário do Fernando Diniz, que é o Bertolucci, Juliano Bertolucci, que é o empresário do Fernando Diniz. Então, o Diniz já deu o sim para o Vasco, ele quer trabalhar no Vasco, ele quer voltar ao Vasco. O Pedrinho tinha até uma ideia de que o Diniz só assumisse durante a parada para a Copa do Mundo de Clubes, porque exatamente aí ele teria tempo para repetir. Só que o Diniz, ele quer tanto voltar a trabalhar e ele gosta tanto disso que ele falou, não, se a gente acertar, no dia seguinte eu já estou dando treino no Vasco. Então, havendo acerto, parte financeira, o Diniz assume o Vasco imediatamente, ele não vai esperar a parada da Copa do Mundo para começar a trabalhar. Então, agora, o torcedor vascaíno que quer o Diniz tem que torcer para ter esse acerto financeiro. Diniz é o tipo de cara seguinte, jogou agora, por exemplo, Flamengo e Corinthians. O Dorival estava lá em cima, se for o Diniz, estava lá embaixo. Eu não quero nem saber, se tiver que perder, vai perder comigo em campo. Eu estou aqui, eu acredito no projeto, vou dar confiança necessária para os atletas. Isso tem um peso dentro do vestiário? Isso tem um peso enorme. Isso tem um peso enorme. A confiança que ele dá para o atleta é um peso enorme. Quando chega um treinador, que é um treinador grande, que já venceu o que venceu, e que muda todo o ambiente, muda a forma de jogar, que dá confiança para um, que dá confiança para outro, isso muda completamente. Agora, o torcedor do Vasco tem que estar preparado também para esse resultado não aparecer de imediato. O torcedor do Vasco demora um pouquinho, né? Tem que entender que demanda tempo. Mas aí é o elenco que você tem também, né? Você tem que cobrar o time de acordo com o elenco que você tem. Não é nem só o elenco, não é nem só o elenco também, né? A gente já viu o Cruzeiro que ele pegou também ano passado e teve continuidade no início do ano. A ideia de jogo dele é muito... peculiar. O atleta tem que querer. Não só querer, mas demanda muito treino, não é fácil. Mas assim... Então acho que é um conjunto de fatores. O pessoal tem que vestir a camisa ali. Não, mas independente do treinador, né? Tem que defender. Mas existe... 100%. Sim, existe treino, por exemplo, o Diniz, eu acho que o momento que ele esteve no Cruzeiro, assim, pelo que eu entendo de futebol, pelo que eu enxergo de futebol, não compraram a ideia dele. Uma aceitação do elenco. Exatamente, não compraram a ideia dele. Diferente do Fluminense. O Fluminense, todo mundo comprou a ideia. Não, os caras, a gente quer jogar, e é isso mesmo. Se tiver que sair com risco, vão sair com risco. Então, assim, o atleta tem que comprar a ideia. Se o atleta te comprar a ideia, ele é um bom cara para te ensinar. Tem uma questão técnica, que às vezes de ter jogadores para fazer isso. Tecnicamente, o jogo do Diniz, a ideia do Diniz, você pegou o time do Fluminense, por exemplo, tecnicamente, era um time que conseguia dar essa resposta. Poderia demorar um pouquinho, mas você via que eu, por exemplo, nesse momento, vamos imaginar que o Diniz fechou com o Vasco. Eu não consigo imaginar que rapidamente o João Vitor, Hugo Moura, jogadores da primeira linha de defesa do Vasco, consiga ter um entendimento rápido da ideia do Mas, por exemplo, Denilson, o Felipe pode até corroborar com o que eu vou dizer. Quando ele assume o Fluminense, tinha caras experientes, caras com nome como o Felipe e tal. Mas, por exemplo, o André, que hoje virou um jogador internacional, estava para sair para o Botafogo. Ele ia embora. O Fluminense não estava aproveitando o André. Não era um jogador que estava no radar do Fluminense. O Diniz pega, trabalha e faz esse cara evoluir. O Martinelli é um jogador que hoje é super criticado e sempre foi um cara que o torcedor às vezes gosta, às vezes não gosta. Subiu o nível dele quando jogou com o Diniz. O Cano não era tão protagonista. Samuel Xavier. O Cano não era tão protagonista. Então, assim, ele é um cara que ele tem essa capacidade também de melhorar, passar confiança para os caras. Muitas vezes esses caras que a gente está falando, que talvez não enxerguem neles essa capacidade desse jogo mais complexo mesmo, esses caras podem... Mas agora, resumindo, esse time do Vasco, assim, com todo o respeito aos jogadores, não vai jogar como o Fluminense campeão. André, mas para outra realidade, né? Exatamente, completar isso que você está falando, quando ele chega no Fluminense, o primeiro jogo do Fluminense é contra o Palmeiras no Allianz Parque. Que você vê o 0x0 o jogo. 0x0 e você vê o Fluminense marcando com 3, os caras marcavam com 3, e esse vídeo desse jogo, ele passou, todo momento que ele estava ali, ele passava esse vídeo. Porque as pessoas acham, o Diniz é só sair jogando, Não. Muitas vezes chegava e falava assim, se tiver que dar chutão, dá chutão pra frente. Tem uma coincidência, quando ele assume o São Paulo e quase bate campeão brasileiro, ele estreia contra o Flamengo do Jorge Jesus no Maracanã e foi 0x0 o jogo também. E ele também fez um jogo tático, um jogo assim que não foi brilhante, não foi exuberante, longe até do que a gente vê como característica do jogo do Diniz. Então foram 2 estreias fora de casa contra 2 adversários fortes e ele fez isso aí. Sabe que se o São Paulo não tivesse mudado o Tietê... Você mandou uma mensagem. O Tietê... Vai reencontrar ele. Não vou ler a mensagem não, Tietê. Se o São Paulo não tivesse mudado o comando do futebol naquele ano, em reta final de campeonato, eu acho que a história poderia ter sido outra. A gente entrevistou ele no Abre Aspas do GE. Globo, né? E ele falando do trabalho do Cruzeiro, ele falou, cara, foi o único lugar que eu trabalhei que eu não tive um momento brilhante.
Em vários clubes eu ganhei, perdi, mas eu sempre tive um jogo brilhante, uma sequência boa de 2, 3, 4 vitórias, em que o time encaixou. Ele falou assim, no Cruzeiro eu não tive nada. Eu não consegui, hora nenhuma, ter um momentozinho brilhante, alguma coisa que me lembre o que eu gosto de ver no futebol. E adorei a história do Felipe da tabela. Pô, essas coisas, cara, que vocês vivem no vestiário, que é o que a pessoa... Quem tá assistindo adora eles saber. sabem, né? A tabelinha de quantos gols levou com saída de bola trabalhada e quantos marcou. O saldo é muito positivo, segundo o Felipe. Eu quero ver essa tabelinha, hein? Quero ver essa tabelinha aí. Ele foi humilde ali. Quero ver essa tabelinha. Assim, não. Quero ver essa tabelinha. Obrigado, Errava Denilson. tanto assim. Ele não erra, ele se engana, né, Denilson? Obrigado. Quem erra é o hábito, que não vai errava falta tanto lá no assim, pitch não. lá. Tá. Tem que motivar o Tietê agora, hein, Diniz? Não, já fizeram. Acabou. Tá tudo bem, né? Fizeram as pazes. Tá bom. Vou pra Grêmio Santos? Vamos.